Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana e, como eu sempre gosto de dizer, nada de preguiça. Levanta, sacode a poeira da volta por cima. Um novo dia é sempre uma nova oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa recomeçar. Recomeçar com passos firmes, buscando seguir a cada dia a vontade do Senhor. Convido você a permanecer comigo todos os dias aqui. Reserve esses minutinhos, pegue o seu caderno espiritual, anota aquilo que mais tocou teu coração e faz dessa frase, dessa meditação, a tua oração e a motivação para as tuas atitudes. Eu gosto sempre de ler aqui os comentários de vocês, fico sempre muito edificado com aquilo que Deus está fazendo na tua vida a partir do Evangelho de hoje ensina. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Lembrando que hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e companheiros, mártires. Peçamos a intercessão desses mártires. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte, a parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e mandaram para fora sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não leste a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos dizer, como se diz lá no meu interior, no Ceará, eita que a carapuça se viu. A carapuça se viu. Jesus contou uma parábola, eles entenderam direitinho de o que se tratava essa parábola. Para quem era essa parábola? Imagina, um homem, eu entendo bem isso porque meu pai é agricultor e eu passei grande parte da minha vida também num sítio. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem aqueles acordos, aquelas empelhetas, né? A pessoa cede a terra, a outra pessoa planta e o que ela plantou, ela vai dividir com o dono da terra. E o que acontece? Na hora que o dono da terra deve receber o que é de direito dele, não recebe. Por quê? Por causa da maldade, por causa da crueldade daqueles vinhateiros, daqueles que se apossaram
da vinha e tomaram para si aquilo que não era seu. E aqui nós podemos entender uma coisa, meu povo. Às vezes nós podemos nos tornar esses assassinos, esses vinhateiros que se apossam da palavra de Deus em benefício próprio, que se apossam das regras e leis e orientações da igreja em benefício próprio, para exaltar o próprio ego, para encher o próprio bolso, e não devolvem a Deus o que é de Deus. Isso é um risco? É. Os seus filhos são dons que Deus te deu. Você cuida, você educa, você forma, mas eles, antes de ser seus, ele é de Deus. Eles são de Deus. O sacerdócio que eu vivo não é meu. Deus me deu, é um dom. É dele. A vida é um dom que Deus deu e ele tira na hora que ele quiser. Não posso me apossar disso. Os dons que Deus me deu são dele. E eu devo devolver a ele. Não posso me apossar do dom que Deus me deu. Sabe, meu povo, isso é muito sério. Veja, eles foram matando, aqui representa os profetas, as pessoas que eram enviadas, e que faziam o quê? Perseguiam, matavam, porque a compreensão foi sendo mudada pouco a pouco. Queriam aqui, matar Jesus. Começaram a perseguir Jesus, porque no fundo, eles sabiam que o que eles estavam fazendo não era certo. Quando Jesus chega lá no templo e vê aquele comércio todo, e pega o chicote e começa a expulsar os vendilhões, dizendo: a casa do meu pai é casa de oração. Eles ficam com raiva de Jesus. Por quê? Porque a intenção não era mais a glorificação de Deus, mas a glorificação do próprio bolso, do próprio ego. Então não é difícil a gente entender, meu povo. Se você tem algum dom, esse dom não é seu. Esse dom Deus te concedeu, mas para que você use em benefício de todos. Que você use para glorificá-lo. Esse dom que Deus me deu de poder pregar não é meu. Ele me concedeu, mas eu preciso devolver a Ele os frutos desse dom. Então, se você tem um dom, o dom de cantar, o dom de pregar, você tem algum dom, certamente você tem. Então, use esse dom para construir o reino de Deus aqui na terra. Para favorecer não somente a você, mas a todos que precisam desse dom. Devolva a Deus o que é dele. E não vamos fazer que nem Caim, não. Caim e Abel, oferecer os frutos que não são melhores. Dê o melhor para Deus. Devolva a Deus o que é dele. Não vamos nos tornar como esses aqui do Evangelho, que mataram até o filho, por ganância, por egoísmo. Peçamos essa graça ao Senhor, de sermos benevolentes e generosos, devolvendo a Ele o que Ele nos deu e o que Ele nos dá na sua bondade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.